Bom, vamos começar então. Primeiro, boa noite de novo para todo mundo que entrou depois de eu ter dado um oi. Obrigada por terem tirado esse tempinho na agenda para a gente ter esse papo, né, essa conversa. Qual que é a intenção, né? Qual que é o tema de hoje? A gente vai falar sobre gambiarras em serviços e o que que o design tem a ver com isso, né? E aí, para quem não me conhece, eu acho importante, fazer uma breve explicação rapidamente. Então, meu nome é Juliana, Juliana Criso. Eu nasci em Brasília, mas logo quando pequena mudei para o interior do Pará. E eu gosto de contar essa história porque isso mudou muito e é muito determinante para a visão de mundo que eu comecei a ter. É entender que as experiências e os lugares que as pessoas vivem, vivenciam, fazem com que elas tenham necessidades e visões de mundo diferentes. E isso contribui muito para quem eu sou e para a profissional que eu sou hoje. Bom, eu sou publicitária de formação, então eu gosto de brincar que eu comecei numa intenção de comunicar experiências, então, enquanto publicitária, era isso que eu fazia. Depois eu atuei por um tempo em CX, né, Customer Experience, muito numa lógica de gerenciar essas experiências desses clientes. E atualmente, na verdade, já tem alguns anos que eu atuo como service designer, projetando os serviços, né? E quando eu falo projetar serviços, é criando as condições para que as experiências aconteçam. E aí, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso e vocês vão entender o porquê que eu falo que eu não crio experiências, mas que, como designer de serviço, eu crio condições para elas acontecerem. E, bom, antes de mais nada, antes da gente seguir para o tema especificamente, eu acho de extrema relevância fazer 2 alertas, né. Acho que o alinhamento é a chave do negócio. Então, a primeira coisa é, o conteúdo que a gente vai conversar aqui hoje, ele surgiu em 2019, a partir de conversas e reflexões que eu vinha tendo com um grupo de amigas que trabalhavam comigo na época. A gente começou a perceber, como boas designers, né, sempre muito atentas aos serviços que a gente utilizava, às novidades que apareciam no mercado, a gente começou a refletir sobre como que essas coisas apareciam e como que elas eram projetadas. Então, a partir de muitas reflexões, eu trouxe aqui para a gente poder conversar também. E segundo, é que eu trouxe algumas provocações. Então, para quem veio muito esperando verdades absolutas, receitas de bolo, únicos caminhos, me desculpa, este não é o lugar. A intenção é que a gente consiga trocar e começar a refletir também sobre o fazer do design, né? Sobre como a gente está projetando e pensando esses serviços que a gente vê diariamente, que a gente utiliza e que a gente cria também. Bom, essa reflexão começou a partir de alguns dados que eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando a gente vai olhar essa pesquisa aqui, nacional por amostra de domicílios, o PNAD, a gente vê que as mulheres são 51,7% da população brasileira, ou seja, é mais da metade da população. Quando a gente olha para esse outro dado aqui, as mulheres elas movimentam nós, né, movimentamos 1,8 trilhão de reais por ano e a gente participa de 42% da renda total dos trabalhadores. E a gente só que, por outro lado, a gente representa, dentro do mercado de programadores, só 17%, dos programadores em geral são, mulheres. E tem um dado interessante de uma outra pesquisa que a Serasa Experience fez com, a ONU Mulheres, que é, hoje, no Brasil, 15% das matrículas nos cursos de tecnologia são feitas por mulheres. E um outro dado interessante também da Harvard Business Review é que 41% das mulheres que atuam na área de tecnologia, elas acabam desistindo das suas carreiras. Então, isso é um número bastante grande, né? É um número bastante expressivo e que, comparado com a taxa de desistência de homens,
isso cai para 17%. E aí, quando a gente para pensar em outras áreas que também estão ligadas com a criação de soluções, como, por exemplo, na própria publicidade, hoje as mulheres representam só 26% na criação das agências. E esse número, ele permanece, essa porcentagem permanece muito parecida quando a gente olha para outras áreas de uma agência como um todo, seja atendimento, seja a diretoria, por exemplo. Quando a gente olha também, agora olhando para a UX, né, mulheres, de acordo com o relatório do Panorama UX, as mulheres representam 39% dos designers de produto e UX no Brasil. E isso também é um número muito maior se comparado às outras áreas que eu acabei de trazer, mas ainda assim não representa, não tem um retrato tão semelhante quanto a quantidade de população que a gente tem no país. E isso tudo para dizer que, quando a gente olha também para as lideranças dentro das organizações, as mulheres ocupam apenas 37% dos postos nas empresas brasileiras, né? E quando a gente vai olhar para cargos executivos em grandes corporações, esse número cai ainda mais, principalmente se a gente fizer um recorte racial nisso também. E isso tudo para dizer que, se a gente olha para um contingente populacional que representa a maioria, no entanto, dentro dos lugares de decisão, de tomadas de decisão e de criação de soluções, as mulheres estão subrepresentadas. E aí a gente para pensar como é que isso reflete nos serviços que são projetados hoje. Quais são e como são os serviços que a gente vê e vivencia diariamente. Tem uma pesquisa bastante interessante que chama sobre Pink Techs, que basicamente é uma pesquisa para entender qual que é a variação de preço mesmo, quando mesmo produto ele é oferecido uma versão feminina e uma versão masculina, né, digamos assim. O mercado enxerga como sendo isso. E a gente vê que existe, ainda que as mulheres sejam a maioria, o mercado ele ainda trata como sendo um nicho. E aí, quando a gente vai olhar, de acordo com esses estudos, os mesmos produtos que têm a mesma serventia, servem para a mesma coisa e trazem o mesmo benefício, eles, quando são, entre aspas, pintados de rosa, mas têm versões para mulheres, eles têm uma porcentagem de preço maior. E isso é o que a gente chama de Pink Techs, e é um retrato para a gente parar para entender como que as mulheres estão sendo representadas e enxergadas enquanto mercado consumidor nisso também. Uma outra questão interessante enquanto solução, que faz a gente pensar também em como que a gente está criando os espaços e como que a gente está desenvolvendo os nossos serviços, é que, não sei se alguém já sabia desse dado, mas que o primeiro banheiro feminino no Senado, ele só foi feito em 2016. Até então, todas as mulheres que ali passavam precisavam sair do espaço e utilizar o banheiro no restaurante que havia ao lado. E isso parece uma coisa tão pequena e tão pontual, no entanto, é também, ao mesmo tempo, uma solução bastante estrutural, quando a gente está falando de um banheiro, né. E quando a gente olha também para a tecnologia, de uma forma geral, a gente vê, e aí tem várias discussões sobre isso, mas de algumas soluções que são extremamente machistas e preconceituosas, tanto de inteligência artificial, chatbots, reconhecimento facial. Tem aqui esse experimento que eu trouxe para ilustrar, é em turco, quando você coloca a frase, né, enfermeiro, ele sempre, aliás, ele coloca como sendo conjugando como uma mulher, e quando é homem, aliás, quando é doutor, médico, ele substitui e conjuga como sendo um homem. Ou seja, né, que
tecnologia é essa que já está condicionando qual é o gênero da pessoa na hora de traduzir isso. Além disso, a gente também tem alguns estudos e análises sobre reconhecimento facial, e aí que algumas, com a diferença de precisão entre quando se fala, por exemplo, do reconhecimento facial, de mulheres negras, por exemplo, versus de homens brancos. Ou ainda, uma reportagem bastante interessante que saiu sobre a inteligência artificial de recrutamento da Amazon, que acabava favorecendo homens, porque ela associava alguns critérios profissionais com o gênero masculino. E isso acabava tornando completamente enviesado o recrutamento. Isso tudo que eu estou trazendo são exemplos de soluções que a gente lida no dia a dia, né? São exemplos de serviços que a gente tem contato e que muitas vezes a gente não para muito para pensar em como isso está sendo projetado e quem está projetando essas coisas. Uma outra provocação aqui também é o vagão de metrô exclusivo para mulheres. Tem algumas cidades no Brasil que têm essa solução. Essa imagem aqui especificamente é de BH, mas que em Brasília isso também tem, mas que em alguns horários de pico, principalmente, existem carros exclusivos para mulheres. E aí a gente para pensar, né? Essa solução ela veio a partir de uma lógica de, entre aspas, de proteção por motivos de assédio, etc., em ambientes muito lotados, mas como é que a gente entende isso enquanto uma solução definitiva versus uma solução paliativa, né? Como que a gente consegue entender essas soluções de uma forma que olhe de fato para a raiz das questões e não seja apenas um puxadinho que ali ficou para sempre. E aí essa reflexão que eu trago e até trago para vocês também que estão aí assistindo, para a gente conversar, né? Soluções exclusivas para as mulheres, elas são o caminho? Isso, acho que não existe uma única resposta. Há quem ache, por exemplo, que isso é muito mais uma solução excludente, no sentido de entender enquanto um nicho e não olhar para tentar enxergar a mulher também junto com todas os outros públicos que a gente está projetando. Ao mesmo tempo, a gente entende que, por exemplo, a solução do vagão de metrô, por exemplo, ela é uma solução paliativa, mas que ajuda, ela tem números positivos quando a gente está olhando num curto prazo, né? Quando a gente está olhando em tentar remediar ou diminuir essa situação de assédio, por exemplo, no ambiente público. Mas como é que a gente faz para entender para quem que a gente está olhando na hora de projetar os nossos serviços? Será que na hora de pensar como é que seria construído o prédio do Senado e como é que ele seria, com quantos banheiros eles teriam e quais seriam as categorizações dos banheiros, foi pensado de alguma forma que isso poderia, para quem que isso poderia ser, né? Quando a gente enxerga essas soluções que, de alguma forma, tem nichados, ou então tem esses puxadinhos ao longo do processo para conseguir incluir alguns outros públicos, a gente também parte de um princípio de que houve alguma miopia na hora inicial de desenhar isso. Essa é uma discussão bastante interessante, porque ao mesmo tempo que a gente pode enxergar esse tipo de solução como sendo uma gambiarra, a gente também pode enxergar esse tipo de solução como sendo um step, sendo um degrau antes da gente, que vai nos ajudar a levar para uma solução definitiva e que de fato vai ter algum impacto mais profundo na raiz mesmo. E falando de gambiarra especificamente, eu trouxe aqui a definição que eu acho bastante interessante. Segundo o dicionário, gambiarra é um trabalho feito com improviso, com peças alternativas.
é também um improviso temporário permanente, sabe? Essa ideia de que, vou aqui resolver isso rapidamente, mas ao mesmo tempo, e se essa resolução ela não deixa de existir, né? Ela não tem uma substituição, ela acaba ficando ali permanentemente. E também também tem como uma possível entendimento a lógica de dar um jeitinho, né. Você dar um jeitinho de como é que eu vou resolver isso aqui, para que consiga atender de uma forma mais substancial para aquilo que eu preciso. Não há nada mais permanente do que uma gambiarra provisória, exatamente. É bem essa lógica. E aí, eu imagino que na cabeça de vocês, na hora que eu falei gambiarra, foi essa imagem que apareceu, né? Pelo menos na minha é. A gente sempre tem no imaginário social a ideia de gambiarra elétrica, né? Aqueles postes cheios de fios, ou então quando só tem uma tomada e aí a gente começa a trazer vários adaptadores e conectores para conseguir resolver a nosso problema naquele exato momento, mas que de fato tem essa lógica de que ele resolve pontualmente, mas ele não resolve o problema de uma forma substancial. A gente não está resolvendo o problema como um todo, a gente está trazendo uma solução pontual. E aí, eu fui procurar também algumas outras gambiarras interessantes que, quando a gente para pensar, também do ponto de vista como é que a gente ressignifica, né, essa lógica da gambiarra, tem até essa solução que eu achei ótima, essa primeira, que super contemporânea, né, que é como conseguir entender uma forma de tornar mais higiênico ou mais asséptico o ambiente de um elevador, né. Então, nesse prédio, a solução foi pregar uma esponja dessas de cozinha com uns palitinhos para que as pessoas conseguissem clicar no seu botão e assim diminuir as possibilidades de contaminação. Isso, se a gente para pensar, é uma solução extremamente útil, né? Ela está ali entendendo e recortando de uma forma muito específica qual é a necessidade que eu preciso sanar ali, e aí como que eu posso resolver isso de uma forma rápida e efetiva, né? Será que é eficiente? Não sei, mas ela é rápida e ela é efetiva. Eu vou de fato diminuir, mas será que isso, ao longo prazo, é uma melhor solução, por exemplo? Não sei. Esse outro que eu achei super interessante também, que é esse suporte de celular, e esse outro aqui, por exemplo, remendando um carro, assim. Essas imagens são bastante curiosas e até cômicas, mas quando a gente para pensar, o que fez com que essas pessoas trouxessem essas soluções, né? Se a gente olhar e observar bem, a gente tinha o desenho da necessidade bastante claro. Essa pessoa do suporte do celular, ela precisava prender o celular de alguma forma que ficasse visível para contribuir para que ela conseguisse se locomover na cidade, usando o GPS, por exemplo. E o chinelo resolveu bem, aparentemente, essa necessidade. Será que a longo prazo é o melhor jeito? Acho que não, mas por um breve momento essa necessidade está sanada. E aí, se a gente olha a partir dessa perspectiva, essa mesma lógica, quando a gente vai olhar para os serviços como um todo, para as soluções que a gente cria todos os dias, a gente conseguir ter clareza sobre qual é a necessidade que a gente quer resolver e para quem é a chave para a gente conseguir chegar numa melhor solução. Seja ela uma solução, ainda que seja uma solução faseada, em que eu vou desenvolver parte dela agora e depois eu vou entregar uma outra parte, mas se eu tenho informações suficientes de quem é esse público, para quem que eu quero atender e qual que é essa necessidade, eu muito possivelmente vou conseguir ser mais assertivo e mais eficaz na minha entrega de solução.
E aqui, eu trouxe também esse exemplo, ainda em tempos de pandemia, que é as compras drive-thru nos shoppings. Não sei se vocês chegaram a ver, isso saiu em alguns jornais, mas que alguns shoppings trouxeram essa solução como uma forma de adaptar à situação atual. Então, eles não poderiam abrir para as pessoas irem lá, como era tradicionalmente, ou como era anteriormente, na verdade, e eles trouxeram soluções como: ok, você não pode vir aqui, mas andando, mas venha de carro, entre com o seu carro, compre antes, pegue-os embora. Essa imagem é de um shopping em Botucatu, e que eu achei ainda mais, específico, porque é literalmente dentro do shopping, né, não é basicamente na frente ou na área da garagem, é literalmente dentro. E se a gente parar para pensar, a gente tem uma solução bastante, eficaz, né. De fato, clientes, tinham alguma necessidade de compra, os lojistas precisavam escoar, os seus bens, enfim, precisavam continuar atuando, o shopping em si precisava ainda fazer jus da sua existência, e aí como é que a gente adapta para essas necessidades, que nesse caso não era uma necessidade previamente mapeada, era uma necessidade que foi mapeada, pontualmente, mas que foi necessário que, tivesse essa adaptação bastante rápida, né. Tem o Fábio mandou aqui gambiarte, exatamente, gambiarte. E tem uma sugestão de Instagram, legal. Depois fiquei curiosa. Mas e aí, enfim, agora, por favor, para quem quiser trazer no chat, como é que vocês percebem isso no dia a dia, né? Quais exemplos de gambiarras em serviços vêm na mente de vocês? Eu confesso que sempre quando eu vejo alguma solução, por exemplo, todos esses, vários supermercados, por exemplo, que não faziam serviço de delivery e que tinham uma estrutura bastante reduzida, por exemplo, mercadinhos de bairro, de alguma forma conseguiram criar um serviço de delivery, de entrega, para conseguir atender e continuar operando nesses tempos que exigiram mudanças, e mudanças bastante estruturais, assim, né. Eh, e aí, coloquem aqui no chat para a gente ver depois as referências, os exemplos de vocês. Mas a provocação maior que eu trago aqui é, enquanto a gente, como que a gente ressignifica, na verdade, essa lógica da gambiarra, né, esse significado da gambiarra, para a gente sair dessa lógica de algo mal feito, necessariamente, para que a gente enxergue a gambiarra como uma possibilidade de criatividade, como uma possibilidade da gente conseguir ter um mínimo produto viável e conseguir atender uma necessidade. Ao mesmo tempo, é importante não só ressignificar, mas como que a gente também entende o quanto essas soluções, pontuais e latentes, elas começam a ser permanentes, e como que a gente, faz isso do ponto de vista de atender uma necessidade pontual que acabou de surgir, ou o quanto a gente está fazendo isso como uma solução para negligências anteriores, que ao invés da gente de fato, conseguir considerar de uma forma mais profunda ou conseguir entender de uma forma mais qualificada quais são as necessidades de quem a gente está de fato atendendo ou para quem a gente de fato está atendendo, a gente negligencia alguns públicos e depois deixa para pensar nisso, né. Será que esse é o caminho? Então, essa dualidade, né, essa linha tênue do que a gambiarra pode representar para dentro da lógica de serviços, ela é bastante interessante para a gente pensar, realmente. E aí é uma provocação muito para nós que estamos aqui,
enquanto criadores e desenvolvedores dessas soluções de uma forma geral. Sejamos nós atuantes em qualquer organização ou em qualquer posição, a gente está contribuindo para trazer soluções que vão atender alguém. Será que a gente está, de fato, conseguindo garantir que a gente está atendendo de forma substancial e muito bem feita as necessidades do nosso público que a gente precisa? Ou será que a gente está ali meio que uma expressão meio meme que hoje em dia a gente usa, né? Será que a gente está passando pano e deixando para depois? E aí a gente acaba tendo que ter soluções rápidas, pontuais e que não são sempre as melhores, mas que acabam perdurando, né? Então, essa é uma reflexão que eu acho que é bem importante. Mas olhando do ponto de vista de gambiarra igual a criatividade, a gente está olhando para um ponto de extrema importância que é a reinvenção e adaptação dos negócios, a reinvenção e adaptação das organizações, das empresas e dos serviços de uma forma geral, das nossas soluções, né? Muito cada vez mais a gente precisa entender, enquanto criadores de soluções, que a gente precisa estar atento às situações, ao ambiente externo em que a gente está inserido. E quando eu estou falando isso, a gente agora está num cenário que muito claro trouxe isso para a gente, mas se a gente para olhar outras questões, né, anteriores, que talvez fossem muito pequenas e questões até mudanças estruturais ou sociais que, de alguma forma, a gente acaba negligenciando, a gente, eu digo, socialmente negligenciando, mas que a gente está operando ainda, enquanto é a forma de trazer essas soluções, a partir de uma lógica muito fixa, né? Ao invés de a gente entender que a gente precisa estar atento e atentas às mudanças que o nosso público tem, às necessidades que vão mudando ao longo do tempo. Então, ao invés de, por exemplo, a gente entender que, ok, eu criei a minha solução aqui, e eu vou depois só continuar fazendo a manutenção disso, como é que eu entendo e opero a partir de uma lógica em que eu consigo navegar conforme as necessidades que são oscilantes ao longo do tempo do meu próprio público, né? E principalmente como que eu me adapto a esses rompantes circunstanciais que acontecem e que nem sempre a gente, enquanto estrutura, está preparado, mas que a gente entende que é necessário acontecer. Acho que não sei quantos de vocês, mas que a forma como a gente teve que mudar e se adaptar a partir de várias soluções que a gente utilizava no dia a dia, de fato, muito possivelmente aconteceu essa mudança, né? Então, por exemplo, a forma como a gente hoje se locomove para ir a um supermercado, por exemplo, se é que a gente vai, ou para resolver o serviço de ter alimentos, ou para resolver o serviço de comprar bens materiais, ou então de ter o próprio entretenimento. Isso tudo mudou hoje em dia, e para os negócios, para os prestadores de serviço conseguirem estar aí vivendo, foi necessário muita reinvenção e adaptação. E muita gambiarra por trás disso. Muita gente usando o WhatsApp como forma única de atendimento e de existência, né, digital, ajustes e adaptações operacionais de contingente, novos artefatos, né, na hora de você oferecer um serviço. Então, por exemplo, um restaurante tem um saquinho da máscara, isso era uma coisa que não existia antes. Enfim, essa reinvenção e adaptação que se a gente olhar para esse lado das gambiarras, a gente consegue internalizar isso, do quanto isso pode ser positivo para as soluções que a gente entrega. E aí, se a gente para pensar
trazendo aqui, né, o tripé da inovação, de que algo, essa solução precisa ser desejável para as pessoas, possível do ponto de vista tecnológico, mas no sentido de possível de execução e rentável para os negócios. Quais dessas, como que a gente faz para que essas três bolinhas, né, essas três esferas, consigam se orquestrar da melhor forma e estejam equilibradas da melhor forma? Voltando para o ponto inicial da nossa conversa aqui, quando a gente falava da negligência de algumas soluções para alguns públicos, especialmente as mulheres, que foram os dados que eu trouxe, quais dessas bolinhas aqui eu estou deixando de olhar? Quais dessas bolinhas aqui eu estou deixando de levar em consideração? Assim como, para falar de algo conjuntural, as soluções que apareceram muito do ponto de vista atualmente, né, foi necessário uma reinvenção dessa tecnologia, né. E quando eu estou falando tecnologia, não é necessariamente algo digital, mas o meio pelo qual esse serviço antes era prestado e como que ele mudou, como ele precisou se reinventar para continuar operando. Então, importante quando a gente estiver olhando para as nossas soluções, sejam elas em estágio inicial, sejam elas já soluções extremamente maduras, mas como que eu estou de fato com essas três bolinhas no meu radar? Como eu estou de fato olhando para o que é desejável para as pessoas e possível do ponto de vista tecnológico e ainda assim rentável para os negócios. E ainda eu trago um outro ponto, né? O que, que o design tem a ver com isso tudo? Tem muito a ver com isso tudo que a gente já falou, mas principalmente se a gente vai lá na raiz, né, na lógica de como é que a gente pensa enquanto um designer e o famoso design thinking, a gente olha principalmente para esses três blocos, né? Empatia, colaboração e experimentação. Isso muito, são três coisas que são muito faladas no dia a dia, que estão muito famosas e ganharam proeminência, mas como que a gente de fato está incluindo isso no nosso fazer prático do dia a dia, das soluções que a gente está criando. Então, como que na hora de eu entender a mobilidade urbana na cidade, eu vou considerar de forma mais fiel ao que é as experiências dos diferentes públicos que precisam desse serviço, né? Como que eu coloco a empatia nesse lugar e consigo entender, por exemplo, que a experiência de locomoção no ambiente urbano de uma mulher é diferente de um homem, que é diferente de vários outros recortes necessários, não sendo apenas binário, né? Como, inclusive, a gente ressignifica essa forma de olhar e pensar os nossos públicos. Além disso, como que a gente não só a gente considera esses públicos na hora de projetar, mas como a gente traz essas diferentes perspectivas na hora de fato criar. Porque, como a gente viu, aqueles números iniciais da como, por exemplo, fazendo esse recorte de novo das mulheres, como as mulheres são subrepresentadas nos espaços de tomada de decisão e de desenvolvimento de soluções, como é que a gente vê isso impactando nas soluções que a gente tem hoje? E aí, como que a gente reverte isso? Trazendo para fazer junto. E aí, a gente cada vez mais escuta e entende novos modelos e processos de recrutamento, para, de fato, a gente ressignificar essa lógica do trabalho e esse ambiente do trabalho, mas principalmente pensando quem que está construindo e projetando cada uma dessas coisas, quem é que está, de fato, desenvolvendo essas soluções. E quando a gente para pensar em quem a gente está querendo saber e querendo instigar, que quais são as perspectivas que estão sendo colocadas ali na mesa e consideradas na hora de tomar uma decisão, se a gente vai pegar o caminho X ou pegar o caminho Y, por exemplo. Agora, um outro ponto que eu acho que tem super match com o que a gente está trazendo do ponto de vista de gambiarras é a experimentação. Quando a gente para entender
que a gente precisa experimentar do ponto de vista de agir, executar e ter a iteração de sempre olhar, entender como que a gente constrói uma melhor solução e uma solução mais adaptável e mais eficaz para aquela situação, eu preciso experimentar. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de forma eficiente, simples e barata. Talvez se inspirar na lógica da gambiarra para a gente conseguir pensar em soluções pontuais e talvez mais imediatas, que depois de testadas, elas podem virar a solução final, mas não adianta também a gente só ir lá, executar e não testar e não entender se isso de fato resolve o problema. E eu acho que é bem importante a gente olhar que aqui a gente pura e simplesmente está voltando nesse primeiro momento para essa lógica muito simples e básica que é essa tríade, né? Da empatia, colaboração e experimentação, e como isso tem tudo a ver com como a gente consegue transformar e ressignificar a lógica da gambiarra como algo mal feito para a gambiarra criativa, né? Para a criatividade sendo expressada ali, enquanto solução. E aqui tem uma fala que eu achei bastante interessante. Aliás, só um parênteses antes, tá? Mandem perguntas no chat. Eu não estou conseguindo ver aqui, não sei se já mandaram, mas fiquem à vontade para mandar. A gente também vai. Vocês podem abrir o microfone depois, mas só para a gente ir garantindo que vocês não vão deixar as perguntas passarem. Mas, olhando do ponto lá na nossa discussão inicial, de onde a gente partiu, é importante que a gente, enquanto designers, ou que a gente, as projetadores, né, que a gente consiga transportar e consiga ressignificar essa ideia de como os gêneros são representados e são considerados na hora de a gente criar as nossas condições, as nossas soluções de uma forma geral. Que é importante a gente entender que os nossos vieses, as nossas experiências, as nossas cargas internas, elas de fato são expressas na hora da gente trazer as soluções, e como que a gente equilibra isso para garantir que a gente está trazendo a solução que seja melhor para quem precisa e que a gente não está excluindo e deixando de fora dessa nossa solução de forma não intencional, ou se a forma de se a gente está escolhendo alguns caminhos, para quem são esses caminhos que a gente está escolhendo? E para quem a gente está deixando apenas a solução puxadinho que depois eu olho, sabe? Acho que essa fala final ela é importante para a gente entender também que mais do que nunca as nossas decisões e nosso fazer tem um peso bastante grande no dia a dia nosso e de todas as outras pessoas, que a gente está entendendo quais são as soluções e os serviços que as pessoas vão poder usufruir. E aí, como que as necessidades delas vão ser atendidas, isso tudo vai partir de várias reflexões que a gente precisa fazer antes de trazer essa solução à tona. E, bom, agora sim, quero ouvir de vocês perguntas, questões, percepções em geral. O que vocês acham de toda essa conversa das gambiarras nos serviços? E quero também convidar para a gente continuar a conversar. Então, a ideia de fazer esse bate-papo, que virou quase uma palestrinha, na verdade, mas eu ainda quero ouvir vocês, é muito da gente começar a fazer uma reflexão sobre as nossas práticas e como que a gente também se monitora, né, para que a gente fique sempre ativos e atentos às diferentes soluções que a gente experiencia no dia a dia. Quando vou pegar o metrô, como é que eu entendo e percebo e leio qual que é a lógica que essa solução de mobilidade urbana foi criada? Ou quando eu vou comprar uma lâmina de
uma lâmina, por exemplo, no mercado, como é que eu entendo qual lógica está por trás do fato do produto ser rosa, ser azul, sei lá, enfim. Como que a gente consegue também estar atento a essas soluções que a gente consome ao longo dos dias. Aqui nesse QR Code tem o meu contato, então fiquem à vontade para me procurar, para a gente continuar conversando para além desse espaço por muito mais tempo e sobre outras coisas também. E para quem tiver interesse em se aprofundar na lógica de serviços, nessa abordagem, a gente vai ter na próxima semana, dias 5 e 6, um curso de introdução a design de serviços, oferecido pela Mergo. E aproveitem, já que a gente está em clima de Black Friday, hoje, apesar de hoje ser quinta, a gente está com promoção, então tem 20% de desconto nesse mês, né, nas inscrições que forem feitas nesse mês. Então, acho que é uma oportunidade bastante interessante para quem quer entender um pouco mais sobre serviços, desde como essa teoria, né, essa prática foi criada, até como que a gente, de fato, na prática, desenvolve um projeto de design de serviço nas suas diferentes etapas, desde o momento da pesquisa até o momento da gente desenvolver, colocar isso no papel enquanto uma solução e um blueprint. E, por fim, também algumas reflexões sobre a prática do design de serviço de uma forma geral. Então, convido, se tiver interesse, também o link está aqui nesse QR Code, então fiquem à vontade e também para me procurar para tirar dúvidas sobre o curso. E agora, muito obrigada, vamos conversar. Eu queria ver se vocês têm dúvidas para a gente conseguir sanar aqui. O Flávio perguntou: muitas empresas ainda focam nos produtos, preços, como forma de fidelizar o cliente. Qual o grande risco desse tipo de prática? Bom, eu acho que isso, na verdade, é uma questão bastante interessante, porque quando a gente está falando do ponto de vista de concorrência por preço, a gente está trazendo uma lógica bastante simplista, né, para entender como que as pessoas consomem de uma forma geral. Não necessariamente os primeiros atributos de decisão de compra para todas as pessoas é preço. O preço é um atributo importante, mas não necessariamente é o primeiro e o mais condicional. Além disso, quando a gente está atuando nessa briga, muito que isso talvez cada vez menos ou muito mais presente no varejo, a gente entende pouca diferenciação entre as soluções, né? A gente não consegue entender tão claramente qual que é de fato a proposta de valor que aquela coisa tem de diferencial que vai fazer com que eu escolha X ou Y. Então eu acho que é um caminho que muito antiquado, na minha opinião, mas que para algumas soluções, né, para alguns produtos, como você comentou, Fábio, é um pouco a lógica envolvida, né? A gente tem um processo chamado de servitização, que é um processo econômico numa lógica de como que eu agrego valor a esse produto que eu trago aqui. Então, como que eu saio dessa lógica única e exclusivamente de fornecer o bem de consumo puramente, para eu conseguir agregar mais valor e aí eu conseguir oferecer um combinado, né, entre um serviço e com um bem de consumo atrelado. Esse é um questionamento bastante interessante. Flávio disse que eu acredito que o preço garante uma venda, mas o relacionamento com as pessoas garante uma clientela. Sim, concordo. Acho que, na verdade, acho que depende muito também de isso, fazendo uma resposta bastante mais genérica, né? Porque a gente, para conseguir fazer uma resposta mais precisa, a gente precisaria entender um recorte. Mas, de fato, a gente precisa, quando a gente está brigando por preço, alguns centavos podem fazer a gente perder ou não um cliente, né? Agora,
se a gente para olhar qual que é a necessidade daquele cliente de uma forma geral e como que de fato eu consigo atendê-la da melhor forma, e não só atendê-lo pontualmente, mas continuar atendendo, é uma lógica interessante, sim. Mais alguém tem perguntas? Se alguém quiser fazer pergunta abrindo o microfone, fique à vontade também, tá? A gente está nesse momento que tem essa possibilidade. Ah, o Daniel mandou uma, mas foi reservada para vocês. Nem sempre o usuário é o consumidor. Isso não alavancaria o design universal? É uma boa pergunta. Quando a gente olha, principalmente, para uma lógica de enxergar, né, quais são as fases, né, de relacionamento que a gente tem com essa pessoa, com as pessoas de uma forma geral, seja ela do nível de usuário, seja ela do nível de cliente, seja ela do nível de consumidor, é importante a gente considerar, mas que não necessariamente, quando a gente fala de design universal, eu acho interessante essa provocação para entender também, não só o para quem a gente está desenhando, mas para que a gente amplie esse olhar e entender para quem que está consumindo o nosso produto. Essa é uma miopia curiosa que acontece em muitos negócios, assim, de ter um cliente, uma persona ideal, ideal no sentido de idealizada mesmo. Então, eu quero que meu cliente seja, sei lá, eu tenho um case interessante. É claro que eu não posso citar nomes, mas é de uma solução de serviços financeiros que ela estava sendo inteiramente desenvolvida pensando num público AB, São Paulo, bairro de Pinheiros, por aí. Então, jovens, classe AB, e com, enfim, digitalizados na lógica mais estereotipada da coisa, mas que quando as pessoas iam olhar de fato quem que utilizava, qual que era o perfil das pessoas que utilizavam essa solução, a maior parte estava concentrada no Nordeste e eram mulheres meia idade, 40, 50 anos, que utilizava para pequenos negócios. Era um uso extremamente diferente do que aquela solução estava sendo pensada, o usuário era extremamente diferente, mas que houve, e até onde eu sei do case, havia uma resistência em entender qual que era de fato o público que estava consumindo. E aí, eu acho isso é uma história, né? Mas isso acontece sempre, da gente chegar entender algumas organizações que tem aquele público idealizado, mas que na prática, quando vai olhar o banco de dados, quem de fato está utilizando é uma outra pessoa. E aí eu acho que é uma decisão e uma questão que não necessariamente é sobre design universal, mas principalmente sobre como que a gente ressignifica essa expectativa de público, né? Como que a gente quebra esses estereótipos e entende qual que é o mercado que eu estou atendendo, mas que eu tenho uma miopia sobre ele. E como que eu posso, inclusive, olhar para isso, para essa fatia, entender o tamanho do potencial dela e como eu posso remodelar e adaptar o meu negócio para atender melhor essa fatia, justamente, sabe? Então, o design universal ele é bastante interessante como uma provocação para pensar várias soluções, mas não necessariamente ele precisa ser o único caminho, né? No sentido que talvez a gente possa só remodelar a rota mesmo e não necessariamente precise agregar todo mundo. É claro que isso depende muito da solução que a gente estiver falando. A Gabi falou o seguinte: você acredita que o ponto de inovação no design de serviços
está no design das experiências? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, tá? Você me responde pelo chat. Mas a sua pergunta está entendendo em que a gente, quando a gente olha, desenha as experiências de uma forma mais específica, é onde a gente de fato consegue inovar no serviço de uma forma geral. Só me confirma se é isso mesmo? Se for, isso, beleza. Então, isso é uma discussão bastante interessante, até do ponto de vista mais teórico. Existem alguns pensadores do design de serviço que considera que a gente não tem como desenhar experiências. Isso porque a experiência, se a gente parar para olhar do ponto de vista de significado mesmo, etimológico da palavra, a experiência é algo que depende do usuário, né, que depende do beneficiário e a forma como ele enxerga isso. E isso é uma questão completamente subjetiva que não necessariamente a gente não consegue ir lá enquanto uma terceira pessoa e desenhar essa experiência dele. O que a gente consegue fazer é desenhar as condições para que essa experiência aconteça. E quando eu falo condições, é a gente desenhar toda a jornada ideal do ponto de vista desse beneficiário, como que eu desenho os pontos de contato ideais do ponto de vista desse beneficiário, como que eu entendo qual que é a experiência ideal para essa pessoa, e eu crio condições, sejam elas pontos de contato, momentos, canais, até soluções de uma forma geral, que conseguem atender melhor e conseguem trazer condições para que ele tenha essa experiência X ou Y que eu quero que ele tenha, ou que eu entendo que seria o que ele quer. Então, do ponto de vista, isso tudo para dizer que, etimologicamente falando, a gente não desenha experiências e quando a gente faz design, quando a gente está aplicando o design de serviço, a gente está desenhando justamente essas condições, independente de como que ela vai sair, a gente está de fato desenhando isso. E aí, qual que é a chave, tá? Na minha opinião, qual que é o ponto de inovação aí? E que não necessariamente tá nessa e ressignificar essa lógica de eu projetar a partir de única e exclusivamente do que é interessante para o meu negócio. Então eu estou olhando agora o que vai sanar melhor a necessidade dessa pessoa, desse beneficiário, ao mesmo tempo e como, né, quais são os comos que eu consigo entregar essa solução, assim. Então, para mim, está exatamente nesse equilíbrio de enxergar nessas três coisas, como que eu consigo entregar as melhores condições. E aí sim, eu acho que a gente está fazendo uma solução com maior potencial e mais inovadora. Não sei se eu te respondi, Gabi. Eu fui meio longe, mas voltei. Bom, o Flávio comentou, vi um estudo que a pandemia levou às compras uma série de pessoas de 50, 70 anos que não comprava tanto, mas que torrou uma grana na internet. Novo público, novo canal, nova oportunidade. Legal. Que estudo foi esse? Você lembra? Depois compartilha com a gente. Mas, inclusive, o próprio Google Insights fez uma pesquisa contínua, na verdade, sobre os hábitos de compra na internet, e recomendo todo mundo a olhar. Não, desculpa, não só na internet, mas hábitos de compra em meio à pandemia, mas que de fato houve uma mudança vertiginosa, assim, eu acho que essa lógica de mudança de canal, ela trouxe na verdade, foi um caminho de possibilidades, né? Porque potencializou de uma forma estrondosa e acelerou de uma forma estrondosa a digitalização de vários negócios que antes, a passos muito lentos, em ritmos de elefantes, digamos assim, alguns negócios estavam caminhando para isso, mas agora a gente viu uma aceleração descomunal de diferentes tamanhos de negócio. E aí a gente conseguiu entender também, e eu digo a gente, né, a sociedade,
a gente conseguiu entender também como talvez essa digitalização não precise de tantas, elaborações assim, para atender à necessidade latente do cliente. Às vezes, a gente com uma solução, um canal e um ponto de contato muito simples, a gente consegue se digitalizar do ponto de vista do cliente e conseguir, fazer essa travessia, né. Mas muito legal, de fato, acho que recomendo para todo mundo que se interessa muito, sobre isso, pesquisar bastante como mudou os hábitos. E aí uma provocação, assim, acho que uma reflexão também é a gente entender que não necessariamente o fato da gente estar no momento, que houve uma mudança, que quando, entre aspas, a pandemia estiver controlada e a gente tiver vacina, etcétera, e quaisquer outras soluções que surgirem, que a gente vai voltar para os hábitos antigos. Muito pelo contrário, assim, isso eu vi muito em diversas empresas, que eu tenho contato, que numa expectativa de: "Ok, a gente está no hiato dessa mudança, mas que talvez isso volte como era antes", né. E acho que a minha dita não dica, mas a minha questão aqui é que não, né. Uma vez um novo hábito e um novo comportamento colocado, ele pode alterar, claro que pode, sempre pode, na verdade, mas não necessariamente ele vai voltar a ser 100% como era antes. É aquela história, né, mais filosófica de que o rio não é o mesmo, você não se banha no mesmo rio 2 vezes, né. Então a gente não é quanto usuários, beneficiários, enfim, a gente sofre essas alterações, nossos hábitos de consumo, alteram bastante, assim. Bom, mais alguém tem alguma outra pergunta para fazer? A gente já até passou um pouquinho do tempo, desculpa para quem tinha tempo marcado. É legal, o Edu mandou aqui para todo mundo o relatório, fiquei curiosa, depois, vou ler, e aí, enfim, quem me adicionar lá, a gente comenta. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, queria agradecer mais uma vez, na verdade quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, foi bastante interessante, acho esse tema, aliás, design de serviço é algo que eu sou extremamente apaixonada, mas conversar e refletir sobre, o fazer do design é uma coisa que me interessa muito. Então, enfim, vamos continuar conversando, tá bom? Obrigada, boa noite para todo mundo.